Olá, pessoal do curso de Meio Ambiente. Hoje nós vamos ver a nossa segunda aula dentro do curso de Ecologia de Ecossistemas e nós vamos falar sobre dinâmica de populações. Agora que nós já conhecemos melhor o que são populações, comunidades, ecossistemas, vamos começar a entender as relações entre os organismos dentro de um ecossistema. Por isso, nós vamos começar a aula de hoje relembrando o conceito de população e depois a gente vai entender como é a relação entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de populações diferentes. Ou seja, nós vamos entender como se dá a dinâmica de populações. E para isso nós temos que analisar alguns fatores importantes. Primeiro, densidade, depois potencial biótico, crescimento populacional, capacidade de suporte, natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Então, esses são os conceitos básicos e principais da aula de hoje e que vão nos dar uma ideia geral de como funciona a dinâmica de populações. Por isso, eu quero relembrar com vocês o conceito que a gente viu na aula passada, que é o conceito de população. Então, população é um conjunto de indivíduos ou organismos de uma mesma espécie. Nós vimos uma população da espécie humana, população de animais, como por exemplo os elefantes, populações de espécies vegetais e populações de micro-organismos como essas algas verdes. Bom, nós vamos agora começar a entender a relação entre essas populações, tratando da dinâmica. E o primeiro conceito que eu falei que nós íamos observar na aula de hoje e aprender é o conceito de densidade. Tá? Então, a densidade ela é dada pelo número de indivíduos em uma determinada área. Essa área ela será medida em metros quadrados no ambiente terrestre ou em metros cúbicos no ambiente aquático ou no ambiente aéreo. E esse valor D refere-se à densidade. Vamos tentar dar um exemplo. Se nós tivermos 200 lagartas vivendo em uma área de 100 metros quadrados, nós teremos uma densidade final de 2 lagartas por metro quadrado. Então, a densidade é um primeiro conceito extremamente importante para a gente entender dinâmica de população. Um outro conceito importante é o conceito de potencial biótico. O potencial biótico ele vai nos mostrar o comportamento de uma espécie no ambiente considerado ideal. O que é um ambiente ideal? É um ambiente onde não faltam recursos, onde os recursos são ilimitados. Ou seja, o alimento é ilimitado, o espaço é ilimitado e as espécies não têm nenhum tipo de restrição. Com isso, elas vão poder crescer e usar esse recurso de forma ilimitada também, indefinidamente. Então, o potencial biótico está mostrando uma condição hipotética, uma condição mais idealizada. Tá? Bom, então a gente vai estar falando sempre de crescimento, reprodução, tempo de vida dessa espécie. Vamos observar esse gráfico que mostra o potencial biótico da espécie B e da espécie A. Percebam que a curva de crescimento dessas espécies ela é bastante semelhante. Tá? Ou seja, quando há um potencial biótico e os recursos são ilimitados, a espécie vai crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente. O mesmo está ocorrendo para a espécie A. Ela vai crescendo, crescendo de forma ilimitada, tá? Porque os recursos eles são ilimitados no ambiente. Mas percebam que existe uma diferença aqui entre o crescimento da espécie B e da espécie A. A espécie B, ela atinge um maior grau de crescimento num tempo menor do que a espécie A. Então, aqui a gente tem a variável tempo e aqui a variável de crescimento. Então, percebam que a espécie B, ela vai gerar mais indivíduos do que A em um mesmo intervalo de tempo. Tá? Ou seja, nós estamos falando que o potencial biótico da espécie B é maior que o potencial biótico da espécie A. Porém, como eu falei,
o potencial biótico, ele considera uma situação hipotética onde os recursos são ilimitados. Vamos considerar uma situação mais próxima do real, que acontece no ambiente. Ou seja, nós precisamos considerar a resistência ambiental. Então, reparem que a curva de crescimento, que tem essa relação com o potencial biótico, ela é uma curva exponencial. Percebam que ela tem a forma de um J. A espécie vai crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente, porque os recursos são ilimitados. A partir do momento que nós consideramos a resistência ambiental, nós vamos ter uma curva de crescimento diferente, que é uma curva na forma de um S. Percebam que nessa curva em forma de S, também conhecida como sigmoidal, o organismo ele começa a crescer, ele chega a um ponto em que aumenta o seu crescimento, porém, à medida que os recursos vão ficando escassos no ambiente, o crescimento desse organismo também vai reduzindo, tá? Até ele chegar num ponto limite, que é chamado de capacidade limite ou capacidade suporte do ambiente, que é uma condição máxima que o ambiente consegue suportar de número de indivíduos daquela espécie. Tá? E a partir desse momento, a população não aumenta mais, ela vai ficar constante. Então, nós temos aqui que a capacidade limite, ela mostra o momento em que começam a escassear os recursos, ou seja, esses recursos começam a reduzir no ambiente, como, por exemplo, nutriente e espaço. O potencial biótico ele vai sofrer, então, a influência da resistência ambiental. E aquela curva que tinha o formato em J passa agora a ter um formato em forma de S, porque nós estamos analisando a resistência ambiental atuando. Então, percebam que o crescimento populacional ele vai refletir essas condições reais aqui do meio, formando essa curva em S. Tá? Esse formato sigmoide, em que o crescimento começa a reduzir à medida que aproxima da capacidade limite do ambiente. Bom, então vamos entender como as espécies podem interagir nesses ecossistemas. Vamos analisar espécies diferentes em uma relação de presa-predador. Percebam que nesse gráfico, onde a gente tem o verde mais claro, nós estamos vendo a curva de crescimento da presa. E onde nós temos um verde mais escuro, nós estamos vendo as curvas de crescimento do predador. Percebam que em um primeiro momento existe um grande número de presas e um pequeno número de predador. Como existe um grande número de presas, os alimentos eles estão inicialmente abundantes para esses predadores, que começam a crescer. Mas à medida que esses predadores vão crescendo, em termos de número de indivíduos, de densidade de indivíduos numa população, aí eles vão começar a consumir essas presas e a população das presas começa a reduzir. Tá? Uma vez reduzida a população de presas, aquela população de predador que estava alta não vai ter mais do que se alimentar. Então perceba que o fator ambiental está atuando aqui, porque o recurso alimento começa a se tornar escasso. E aí começa a diminuir a curva de crescimento dos predadores por falta de alimento. Por sua vez, à medida que existe um menor número de predadores no ambiente, as presas voltam a crescer em número de indivíduos. A densidade dessas populações aumenta novamente. Tá? Então percebam que essa relação presa-predador, ela vai sofrendo um controle. Presa e predador são organismos, são populações que vão uma controlando o crescimento da outra. Tá? Então, é o que a gente está falando aqui. Populações de presa controlando populações de predadores e vice-versa. Tá? Então, a gente pode dizer que existe um equilíbrio dinâmico entre essas populações. E as populações, elas são interconectadas pela dinâmica populacional nos ecossistemas. Então, esse gráfico, ele mostra a dinâmica das populações de presa e de predador, sendo que uma vai estar controlando a outra. Outros fatores importantes
para a nossa análise: natalidade e mortalidade. Quando nós estamos falando de natalidade, nós estamos falando da taxa de crescimento de uma determinada população. Ou seja, nós estamos falando do número de nascimentos de organismos em um determinado intervalo de tempo. E quando a gente está analisando um crescimento, um aumento de números de organismos que estão nascendo, nós estamos também verificando um aumento da população, um crescimento do número de indivíduos numa determinada população. A mortalidade vai nos mostrar o contrário. Então, a mortalidade ela vai ser a morte de indivíduos numa população, ou seja, número de mortes num determinado tempo. Tá? E quanto mais mortes, nós vamos ver que vai existir uma redução de uma população, porque esses indivíduos, por algum motivo, no ambiente, eles estão morrendo. E aí, a densidade dessa população, desses indivíduos, vai diminuir. Bom, pessoal, e como nós podemos observar essas diferenças de taxa de natalidade e taxa de mortalidade nas populações? Vamos responder essa pergunta nesse mesmo módulo, na próxima etapa. Então, aguardo vocês. Obrigada.